Porque o homem não quer acreditar na justificação de Deus. Parte 3, dia 23 de setembro de 2023. Recomendo o exemplo por sua imitação. Quantos de nós poderíamos dizer que nós fazemos isso? Eu sei que há alguns aqui, alguns leitores e ouvintes, que fazem 10 vezes mais do que este. Tornou-se um hábito entre eles falar de Cristo a todos que eles encontram, mas não é o hábito nem mesmo de todos os que acreditam. Os cristãos demoram muito para começar a dizer qualquer coisa para o seu Senhor. Deixa-nos tentar e trabalhar arduamente para que, se algumas pessoas não acreditam, podemos trazê-los ao Salvador para que Deus receba louvor deles. 2. Mas agora avanço um passo adiante e me detenho em uma inferência horrível, extraída do fato de que alguns não acreditaram. A inferência foi que a incredulidade deles havia tornado a fé de Deus ou a fidelidade de Deus completamente sem efeito. Vou traduzir o que Paulo disse sem demora em suas palavras. Alguns dirão: se fulano de tal e fulano de tal não creem no Evangelho, então a religião é um fracasso. Nós lemos sobre muitas coisas sendo falhas nos dias de hoje. Há pouco tempo, questionava-se se o casamento não foi um fracasso. Suponho que, em breve, comer nossos jantares será um fracasso. Respirar será um fracasso. Tudo será um fracasso. Mas agora o Evangelho é considerado um fracasso. Por quê? Porque certos senhores da cultura professada e o suposto conhecimento não acreditam nisso? Bem, queridos amigos, houve outras coisas em que não se acreditou. Indivíduos muito importantes e, no entanto, eles se revelaram verdadeiros. Eu não tenho idade suficiente para lembrar tudo o que foi dito sobre a introdução da máquina a vapor, embora eu me lembre muito bem de ver uma locomotiva a vapor e um trem ferroviário como grandes maravilhas quando eu era um garoto. Antes que os trens realmente funcionassem, todos os velhos cocheiros e todos os fazendeiros que tinham cavalos para vender não acreditariam por um momento que um motor poderia ser feito para andar nos trilhos e arrastar carruagens atrás dele. E no parlamento, eles tiveram que dizer que achavam que poderiam produzir um motor que podia atingir a velocidade de 8 milhas por hora. Eles ousam não dizer mais, porque teria sido incrível se o fizessem. Segundo os sábios da época, tudo iria para o mal e os motores explodiriam na primeira vez que eles começassem com um trem. Mas eles não explodiram. E agora, todos agora sorriem para o que aqueles cavalheiros eruditos, pois alguns deles eram homens de posição e erudição. Arrisquei então a pensar: olhe para os senhores que agora nos dizem que o Evangelho é um fracasso. Eles são os sucessores daqueles que se levantaram, um após o outro, cujo objetivo principal tem sido refutar tudo o que foi adiante deles. Eles se autodenominam filósofos e, como eu tenho frequentemente dito, a história da filosofia é uma história de tolos, uma história de loucura humana. O homem passou de uma forma de filosofia para outra, e cada vez que ele alterou sua filosofia, ele fez apenas uma ligeira variação nas mesmas coisas. A filosofia é como um caleidoscópio. O filósofo ouvira e exclama que tem uma nova visão de coisas. Então ele tem, mas tudo o que ele vê são alguns pedaços de vidros que alteram sua forma a cada volta do brinquedo. Se algum de vocês viver 50 anos, vocês verão que a filosofia até hoje será um futebol de desprezo pela filosofia desse período.
Eles vão falar em meio a gargalhadas de evolução, e chegará o dia em que não haverá filho, mas considerá-lo como sendo a noção mais tola que já cruzou a mente do ser humano. Não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sei o que tem acontecido. Muitas das grandes descobertas dos grandes filósofos do passado, e espero que a mesma coisa aconteça novamente, tenho que dizer com Paulo, e se alguns não acreditarem, não é nenhuma novidade, porque sempre houve alguns que rejeitaram a revelação de Deus. Ok, então? É melhor você e eu continuarmos acreditando e testando por nós mesmos, e provando a fidelidade de Deus e vivendo em Cristo nosso Senhor, mesmo que vejamos outro grupo de duvidosos, e ainda outro ao infinito. O Evangelho não é um fracasso, como muito de nós sabemos. O Evangelho deve ser desacreditado porque algumas pessoas não o aceitaram? Eu não joguei, queridos amigos. Como eu já disse, muitas outras coisas foram acreditadas, embora algumas pessoas não tenham acreditado neles. E os crentes tiveram o melhor disso. E sempre tem o Evangelho que nunca mudou seu personagem. O Evangelho o renovou no espírito de sua mente. O Evangelho o anima e conforta no dia da tristeza. Faz isso e o ajudará a viver e o ajudará a morrer. Então não desista, mesmo que alguns não acreditem. Mais uma vez, queridos amigos, leitores e ouvintes, Deus falhou em cumprir sua promessa a Israel porque alguns israelitas não acreditaram? Esse é o ponto que Paulo visa e a resposta é não. Ele trouxe Israel para a terra prometida, embora todos menos 2 que saíram do Egito morreram no deserto. Ele deu a terra prometida a Israel, embora, por sua incredulidade, Deus feriu-os e eles foram destruídos. Ainda uma nação surgiu novamente de suas cinzas, e Deus manteve sua aliança com seu povo antigo, e para dia ele está aguardando. A semente escolhida da raça de Israel é um remanescente fracos e pequenos, mas está chegando o dia em que eles serão reunidos, e então nos regozijaremos, porque então haverá plenitude dos gentios, também quando Israel chegou ao seu próprio Senhor e Rei. Deus não lançou embora seu povo a quem ele conheceu, nem quebrou a sua aliança feita com Abraão, nem o fará enquanto o mundo existir, ainda que muitos não acreditem nele. Amém. Tem continuação. Senhor, os teus planos, Senhor, o teu projeto, Senhor, sabemos que continua, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não falha. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Deus de Israel, hoje, sempre, eternamente. Amém.